Sopram os ventos Soplan los vientos para limpar os corações dos homens. para limpiar los corazones de los hombres. Porque o necessitam. Porque lo necesitan. Sopram os ventos Soplan los vientos para purificar a terra. para purificar a la tierra Com o sopro divino con el soplo divino que provém do Espírito de Deus. que proviene del Espíritu de Dios. Deixem que sopre, Dejen que sople, que limpe, que limpie, que leve consigo que lleve consigo aquilo que já não lhes corresponde. aquello que ya no les corresponde. Deixem que sopre o vento Dejen que sople el viento e que lhes traga a verdade, y que les traiga la verdad, para que seja depositada em seus corações. para que sea depositada en sus corazones. Os elementos reverenciam a Deus, Los elementos reverencian a Dios, se tornam seus instrumentos se tornan sus instrumentos e deixam que o Pai atue através deles y dejan que el Padre actúe a través de ellos para chegar ao coração humano. para llegar al corazón humano. Sintam o vento que sopra Sientan el viento que sopla e deixem que esses elementos y dejen que esos elementos sejam para vocês um exemplo sean para ustedes un ejemplo de como ser um instrumento de Deus. de cómo ser un instrumento de Dios. Sejam como esse vento que sopra Sean como ese viento que sopla, que provém do Pai que proviene del Padre e chega ao mundo. y llega al mundo. Deixem que o coração de Deus os conduza aonde seja mais necessário. Dejen que el corazón de Dios los conduzca a donde sea más necesario. Deixem que Ele leve suas orações Dejen que Él lleve sus oraciones aos quatro cantos deste mundo. a los 4 puntos de este mundo. Entreguem a este vento que hoje sopra Entreguen a este viento que hoy sopla suas dificuldades e imperfeições, sus dificultades e imperfecciones, suas limitações, sus limitaciones, seus erros sus errores e o seu passado. y su pasado. Sei que vieram até aqui com a esperança de algo novo, Sé que vinieron hasta aquí con la esperanza de algo nuevo, com a esperança de encontrar um caminho, con la esperanza de encontrar un camino, de receber uma graça, de recibir una gracia. Sei que muitos vieram aqui sem saber porquê. Sé que muchos vinieron hasta aquí sin saber por qué, Impulsionados pelo coração, impulsados por el corazón, sem a compreensão da mente. sin la comprensión de la mente. Agora que chegaram filhos, Ahora que llegaron hijos, deixem que o vento sopre dejen que el viento sople e os purifique. y los purifique. Entreguem suas aspirações Entreguen sus e aspiraciones seus medos, y sus miedos, suas incertezas sus incertidumbres e suas dúvidas. y sus dudas. Peçam ao Pai Pidan al Padre que esse vento sopre que este viento sople e que cruze fronteiras, y que cruce fronteras, que não tenha limites, que no tenga límites, que chegue aos corações que mais necessitam, que llegue a los corazones que más lo necesitan, porque eles são muitos, porque ellos son muchos, desconhecidos desconocidos e solitários y solitarios nos quatro cantos deste mundo. en los 4 puntos de este mundo.
Recebam com este vento a graça de Deus, Reciban con este viento la gracia de Dios, a presença de seu Santo Espírito, la presencia de su Santo Espíritu, prepara para chegar à terra que se prepara para llegar a la tierra no dia de Pentecostes. en el día de Pentecostés. Que esse Espírito os prepare Que ese Espíritu los prepare para algo maior. para algo más grande. Saibam, filhos, Sepan, hijos, que suas vidas são preciosas diante de Deus, que sus vidas son preciosas delante de Dios, que há pensamento perfeito que provém do coração do Pai que hay un pensamiento perfecto que proviene del corazón del Padre para cada de vocês. para cada uno de ustedes. E hoje é esse pensamento que eu venho chamá-los a manifestar. Y hoy es ese pensamiento que yo los vengo a llamar para manifestar. Venho convidá-los a que façam de suas vidas Vengo a invitarlos a que hagan de sus vidas vidas a serviço de Deus, vidas al servicio de Dios, que suas orações que sus oraciones sejam para o próximo, sean para el prójimo, para os reinos, para los reinos, para o estabelecimento da paz, para el establecimiento de la paz, da nova humanidade. de la nueva humanidad. Deixem que o sopro divino Dejen que el soplo divino os purifique de suas ansiedades, los purifique de sus ansiedades, vaidades vanidades e curiosidades. y curiosidades. Que sua simples presença Que su simple presencia lhes revele aquilo que devem saber. les revele a aquello que deben saber. O Espírito Santo não se manifesta como conceito na mente, El Espíritu Santo no se manifiesta como un concepto en la mente. sua presença é inexplicável, Su presencia es inexplicable. apenas pode ser vivida e experimentada, Solo puede ser vivida y experimentada. e seus dons se fazem visíveis Y sus dones se hacen visibles de uma forma como a mente não sabe compreender ou explicar. de una forma como la mente no sabe comprender o explicar. O Espírito de Deus apenas é El Espíritu de Dios solo es dentro dos homens, dentro de los hombres, porque assim foi no princípio porque así fue en el principio e deverá ser no fim. y deberá ser en el fin. Por isso esse Santo Espírito se aproxima da terra Por eso ese Santo Espíritu se aproxima a la tierra e hoje bate na porta de seus corações. y hoy golpea en la puerta de sus corazones. Aquilo que lhes é mistério, Aquello que les es un misterio, que seja vida. que sea vida. Não pensem no Espírito de Deus, No piensen en el Espíritu de Dios, vivam no Espírito de Deus. vivan en el Espíritu de Dios. Isso se faz abrindo o coração, Eso se hace abriendo el corazón, rendendo o próprio Espírito, rindiendo al propio Espíritu, mente, mente, corpo cuerpo e sentimento, y sentimiento, para que se torne algo novo, para que se convierta en algo nuevo, para que se converta naquilo, filhos, para que se convierta en aquello, hijos, que vocês deveriam ser desde o princípio. que ustedes deberían ser desde el principio. Hoje o Espírito de Deus preenche este lugar. Hoy el Espíritu de Dios colma este lugar. Sintam sua presença invisível Sientan su presencia invisible e deixem que Ele volte a tornar sagrado y dejen que Él vuelva a tornar sagrado aquilo que se perdeu aquello que se perdió dentro e fora de vocês. dentro y fuera de ustedes.
Não há como explicar o Espírito de Deus. No hay cómo explicar al Espíritu de Dios. Seu Espírito Santo, Si el Espíritu Santo, imaculado, inmaculado, perfeito, perfecto, parte de Deus único, parte de un Dios único que hoje os chama a despertar. que hoy los llama a despertar. Hoje sua presença se manifesta como sopro, Hoy su presencia se manifiesta como un soplo, para que amanhã desça como fogo para que mañana descienda como un fuego e os incendeie y los incendie em uma chama de despertar, en una llama de despertar, que aos que abrirem o coração que aquellos que abran el corazón os fará novo. los hará nuevos. Acreditem nesta graça, Crean en esta gracia, nesta presença divina, en esta presencia divina. Hoje Deus lhes concede algo especial. Hoy Dios les concede algo especial, Uma oportunidade única una oportunidad única, porque o necessitam. porque lo necesitan. Já se distraíram muito tempo Ya se distrajeron mucho tiempo nas ilusões deste mundo. en las ilusiones de este mundo. Seus espíritos estão sedentos Sus espíritus están sedientos por cumprir com a própria missão. por cumplir con la propia misión. E essa missão, filhos, Y esa misión, hijos, não é serem heróis em um mundo de caos, no es ser héroes en un mundo de caos, é fazerem a diferença es hacer la diferencia em um mundo que se perde, en un mundo que se pierde, é ser uma luz sobre a mesa. es ser una luz sobre la mesa. Quando a casa desta terra Cuando la casa de esta tierra estiver escura, estuviera oscura, sua maior missão su mayor misión é serem verdadeiros, es ser verdaderos, transparentes, transparentes, amar ao próximo como a si mesmo amar al prójimo como a sí mismos e a Deus por sobre todas as coisas. y a Dios por sobre todas las cosas, E respeitando e vivendo essa lei, respetando y viviendo esas leyes. é que todos os mistérios lhe serão revelados. Es que todos los misterios les serán revelados. Respeitando e vivendo essa lei, Respetando y viviendo esa ley, serão dignos de conhecer a outras serán dignos de conocer otras que caminham detrás da lei primeira, que caminan detrás de la ley primera, que é o amor. que es el amor. O amor é a porta para os mundos superiores, El amor es la puerta para los mundos superiores, para as dimensões que desconhecem, para las dimensiones que desconocen, porque estão ocultas porque están ocultas diante de sua ignorância, delante de su ignorancia, mas que não será assim sempre, pero que no va a ser así siempre, porque já chegou o tempo, porque llegó el tiempo, o momento el momento e a hora y la hora de despertar. de despertar. Conhecendo a condição humana, Conociendo la condición humana, o Espírito de Deus se faz presente el Espíritu de Dios se hace presente e sopra y sopla dentro dos corações dentro de los que corazones sabem dizer sim, que saben decir sí, para assim auxiliá-los para así ayudarlos neste despertar, en este despertar, nessa vivência do amor en esta vivencia del amor que vieram manifestar no mundo.
que vinieron a manifestar en el mundo. Ao longo dos séculos A lo largo de los siglos e em toda a evolução humana, y en toda la evolución humana, o Espírito de Deus se fez presente entre os homens el Espíritu de Dios se hizo presente entre los hombres para despertá-los para despertarlos e para recordá-los y para recordarles que era o momento de viver algo novo. que era el momento de vivir algo nuevo. O Espírito de Deus se manifesta El Espíritu de Dios se manifiesta quando os ciclos devem mudar, cuando los ciclos deben cambiar, quando a humanidade necessita de um impulso cuando la humanidad necesita de un impulso para renascer. para renacer. E esse momento chegou. Y ese momento llegó. Por isso abram seus corações Por eso abran sus e corazones sintam y sientan o Espírito de Deus al Espíritu de Dios que desperta dentro de vocês que despierta dentro de ustedes aquilo que deveriam manifestar desde o princípio, aquello que deben manifestar desde el principio, porque receberam do Pai porque recibieron del Padre o dom para fazê-lo. el don para hacerlo. O que o Espírito Santo faz com sua presença Lo que el Espíritu Santo hace con su presencia é tocar dentro de vocês es tocar dentro de ustedes aquilo que está adormecido, aquello que está dormido para que despertem. para que despierte. Vivem neste mundo Viven este mundo expressando algo que não são expresando algo que no son e mantêm desconhecido y mantienen desconocido aquilo que é real. aquello que es real. Por isso o Espírito de Deus chega ao mundo, Por eso el Espíritu de Dios llega al mundo, sopra o pó sopla el polvo que encobre dentro de vocês que cubre dentro de ustedes a verdade la verdad para que a possam ver. para que la puedan ver. Soprará o Espírito de Deus Soplará el Espíritu de Dios de dia e de noite, de día y de noche, preparando o fogo que provém de seu coração preparando el fuego que proviene de su corazón e que acende as almas y que enciende a las almas definitivamente. definitivamente. Deem honra e glória ao Espírito de Deus Den honra y gloria al Espíritu de Dios e à sua presença. y a su presencia. Alegrem seus corações Alegren sus corazones diante dele delante de e Él não temam ser novos, y no teman ser nuevos, serem outros, ser otros, serem verdadeiros. ser verdaderos. Não temam pedir perdão No teman pedir perdón para liberar o passado para liberar el e pasado perdoar a si mesmos, y perdonarse a sí mismos, para não guardar dentro de si os próprios erros. para no guardar dentro de sí los propios errores. Não temam expressar o amor No teman expresar el amor e arriscar-se a dizer eu te amo y arriesgarse a decir yo te amo ao Pai al Padre como a todas as criaturas. como a todas las criaturas. Amem o Deus que está presente em todas as coisas. Amen al Dios que está presente en todas las cosas. E ainda que não conheçam o amor Y aunque no conozcan el amor e que não lhes pareça verdadeiro, y que no les parezca verdadero quando dizem cuando dicen eu te amo, yo te amo, digam a si mesmo, díganse a sí mismos, porque essa verdade pouco a pouco despertará em seus corações. porque esa verdad poco a poco despertará en sus corazones. Eu lhes chamo de filhos, Yo los llamo de hijos porque os amo, porque los amo, tal como um pai ama o seu filho. tal como un padre ama a sus hijos. Eu não sou o Supremo Pai que está nos céus, Yo no soy el Supremo Padre que está en el cielo,
mas eu os amo pero yo los amo em nome dele, en nombre de Él, como ele os ama, como Él los ama, porque ele me ensinou. porque Él me enseñó. Deixem que esse amor desperte em seus corações Dejen que ese amor despierte en sus e corazones amem o próximo como seus filhos. y amen al prójimo como a sus hijos. Amem as crianças da guerra Amen a los niños en la e guerra os que padecem nas ilusões. y a los que padecen en las ilusiones. Amem os jovens perdidos Amen a los jóvenes e perdidos aqueles que estão desamparados y a aquellos que están desamparados nas ruas deste mundo. en las calles de este mundo. Amem como se fossem seus filhos. Amen como si fuesen sus hijos. Aqueles que hoje os ignoram, Aquellos que hoy los ignoran, que os odeiam. que los odian. Amem como se fossem seus filhos. Amen como si fuesen sus hijos. Aqueles com os quais não têm afinidade. Aquellos con los cuales no tienen afinidad. E em vez de julgá-los constantemente, Y en vez de juzgarlos constantemente, compreendam-nos compréndanlos e amem-os. y ámenlos. Como um pai e uma mãe amam os seus filhos Como un padre y una madre ama a sus hijos e compreendem os seus caminhos e as suas y eleições, comprendan sus caminos y sus elecciones, sempre lhes dando um exemplo, siempre dándoles un ejemplo, mas se rendendo más rindiéndose quando não podem transformá-los. cuando no pueden transformarlos. Vocês, filhos, Ustedes, hijos, não transformarão por si mesmos todas as coisas deste mundo, no transformarán por sí mismos todas las cosas de este mundo. Sua missão não é obrigar as pessoas a serem diferentes, Su misión no es obligar a las personas a ser diferentes, mas sim dar um exemplo, pero sí dar un ejemplo, compreender comprender e amar y amar acima de todas as coisas. por encima de todas las cosas. Não participarão do erro alheio, No participarán del error ajeno, sempre estarão ali, siempre estarán allí, dando-lhes um exemplo diferente, dándoles un ejemplo diferente, e quando errarem, y cuando erren, alegrem-se de ver o exemplo do próximo, alégrense de ver el ejemplo del prójimo, que lhes demonstra um caminho que les muestra un camino que não podiam ver. que no podían ver. Em minha presença, En mi presencia, que o Espírito de Deus desperte em seus internos que el Espíritu de Dios despierte en sus internos o dom da humildade, el don de la humildad, para que lhes abra o caminho para que les abra el camino para aprender sobre o amor. para aprender sobre el amor. Com essas palavras simples, Con estas simples palabras, nesta presença grandiosa, en esta presencia grandiosa, eu lhes abençoo yo los bendigo e lhes digo y les digo que sempre estarei aqui, que siempre estaré aquí porque os amo, porque los amo, como um pai que ama os seus filhos. como un padre que ama a sus hijos.
Frei. Frei Cristóvão e Frei Agostinho. Na presença do relicário, En la presencia del relicario de meu casto coração, de mi casto corazón, retiro dele uma memória retiro de él una que memoria vivi nos planos espirituais, que viví en los planos espirituales, porque Deus me concedeu essa graça porque Dios me concedió esa gracia. e nesse instante, Y en ese instante, pela potestade de meu filho, por la potestad de mi Hijo, que era o Filho de Deus, que era el Hijo de Dios, fui consagrado Pai e sacerdote fui consagrado Padre y sacerdote para dar às almas para dar a las almas a graça que Ele me havia dado. la gracia que Él me había dado. Eu elevei junto com Ele aquela copa, Yo elevé junto a Él aquella copa, como Ele me ensinou, como Él me enseñó, e como faço hoje. como hago hoy, Abençoando junto a Deus, bendiciendo junto a Dios para que se transformasse em seu sangue. para que se transformara en su sangre. Também elevei aquele pão También elevé aquel pan junto ao meu filho, junto a mi Hijo, o Filho de Deus, el Hijo de Dios, como o faço hoje, como lo hago hoy, abençoando diante do Pai, bendiciendo delante del Padre, que contempla todos os sacerdotes, que contempla a todos los sacerdotes, todos aqueles eleitos por Ele, todos aquellos elegidos por Él, para trazer o céu à terra. para traer el cielo a la tierra, E este pão y este pan se converteu em seu corpo. se convirtió en su cuerpo. Também hoje abençoo esta água También hoy bendigo esta agua como símbolo da misericórdia máxima como símbolo de la misericordia máxima que brotou do lado de Cristo que brotó del costado de Cristo quando Ele estava na cruz. cuando Él estaba en la cruz. Bebam do sangue e da água, Beban de la sangre y del agua, para que a misericórdia se faça carne dentro de vocês para que la misericordia se haga carne dentro de e ustedes que dessa forma y que de esta forma sejam misericordiosos. sean misericordiosos. Esta memória que hoje irradio do relicário de meu coração Esta memoria que hoy irradio del relicario de mi corazón ingressa nesses elementos ingresa en esos elementos e os transforma, y los transforma, porque essa é a vontade de Deus para este momento. porque esa es la voluntad de Dios para este momento. Alegrem-se Alégrense e regozijem os seus espíritos y regocijen sus no espíritus Espírito de Deus. en el Espíritu de Dios. Entreguem a Ele suas tristezas, Entreguen a Él sus tristezas, enfermidades e dificuldades enfermedades y dificultades em todos os níveis, en todos los niveles, para que Ele os cure para que Él los cure e lhes ensine y les enseñe a viver em paz, a vivir en paz, a multiplicar a paz a multiplicar la paz e levá-la ao mundo. y llevarla al mundo.
Contemplem este humilde relicário, Contemplen este humilde relicario, não para adorá-lo, no para adorarlo, mas apenas para encontrar nele solo para encontrar en él uma ponte para Deus, un puente para Dios, para entregar aos seus pés para entregar a sus pies sua imperfeição humana su imperfección humana e encontrar aquela semente do novo homem y encontrar aquella semilla del nuevo hombre que habita em seus corações. que habita en sus corazones. Para isso, consagrei este relicário junto a Deus, Para eso consagré este relicario junto a Dios, para que Ele os ajude para que Él los ayude a alcançar aquelas coisas que lhes são impossíveis, a alcanzar aquellas cosas que les son imposibles, como eu alcancei como yo alcancé quando era impossível para mim cuando era imposible para mí transcender a condição humana. trascender la condición humana. Com esta graça, novamente os abençoo Con esta gracia nuevamente los bendigo e lhes agradeço. y les agradezco. Eternamente lhes agradecerei, Eternamente les agradeceré, porque em meio a uma humanidade cega, porque em meio a uma humanidade cega, porque en medio a una humanidad ciega, seus corações estão despertando, sus corazones están despertando, seus olhos estão se abrindo sus ojos están abriéndose e o Espírito de Deus y el Espíritu de Dios poderá viver dentro de cada um de vocês. podrá vivir dentro de cada uno de ustedes. Agradeçam ao Pai junto comigo Agradezcan al Padre junto conmigo por tudo quanto Ele lhes dá. por todo cuanto Él les da. Deixo-lhes minha paz Les dejo mi paz e minha graça, y mi gracia, a graça que Deus concedeu ao meu coração. la gracia que Dios concedió a mi corazón. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lhes agradeço. Les agradezco. Para que eu me eleve aos céus, Para que yo me eleve al cielo, cantem a canção do relicário de meu coração canten la canción del relicario de mi corazón e deixem que ele se irradie, y dejen que Él se irradie os seus dons, irradie sus dones, junto aos dons que provêm do Espírito do Pai junto a los dones que provienen del Espíritu del Padre e que nesta manhã chega ao mundo. y que en esta mañana llegan al mundo. Lembre-se das crianças nas guerras. Recuerden a los niños en las guerras. Lembre-se das mães que perdem os seus filhos. Recuerden a las madres que pierden a sus hijos. Lembrem-se dos homens e mulheres que se rendem Recuerden a los hombres y mujeres que se rinden à manifestação do caos e do terror. a la manifestación del caos y del terror. Clamem por misericórdia, Clamen por misericordia, não importando o erro sin importar el error que a humanidade comete. que la humanidad comete. O que mais importa neste tempo Lo que más importa en este tiempo é que se arrependam es que se arrepientan e que tenham sempre aqueles y que tengan siempre aquellos que clamem em seu nome que clamen en su nombre por uma nova oportunidade. por una nueva oportunidad. Que os dons do relicário de meu coração Que los dones del relicario de mi corazón transpassem os seus corações traspasen sus corazones e através de vocês, y a través de que ustedes, são parte da humanidade, que son parte de la humanidad, chegue a todo este planeta. llegue a todo este planeta. Les agradeço Les agradezco e lhes agradecerei sempre. y les agradeceré siempre. Sagrado
de serviço, ó sagrado relicário do castíssimo coração de São José, ó sagrado relicário do castíssimo coração de São José, ó sagrado relicário do castíssimo coração de São José, ó sagrado relicário do castíssimo coração de São José, desperta-nos ao amor e ao serviço incondicional. Ser nossa humilde ponte de comunicação com Deus. Sagrado relicário, sagrado relicário, sagrado relicário, sagrado relicário, sagrado relicário, sagrado relicário, sagrado relicário. Honramos-te, 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 honramos-te. Ó sagrado relicário, ó sagrado relicário do castíssimo coração de São José.